Estão com fome já? Eu tenho 10 minutos para falar com vocês, prometo que vou ser bem breve aqui. Opa, para onde que eu aponto? Ah, tá, tem vídeo antes. Ah, obrigada. É isso. Posso falar já? É a minha vez, então, né? Deixa eu passar aqui o slide para vocês. Opa. Eu acho que ele está no slide errado. Obrigada. Bom dia de novo, pessoal. Eu sou a Lucy Nunes. Eu sou uma mulher branca, uso óculos de grau. Eu tenho cabelo na altura dos ombros, enrolado, castanho. E eu estou usando uma camiseta preta, escrito "Precisamos falar sobre demissão". E, gente, eu sou fundadora do Prepara-me, né? A gente trabalha com demissão responsável para cargos de entrada até média gerência. E aí vocês já adivinharam sobre o que eu vou falar, né? Eu vou falar sobre demissão responsável num recorte do que pensa, o que passa na cabeça da pessoa demitida. E antes, eu queria entender conhecer um pouquinho vocês, né? Eu gostaria que levantasse a mão aqui quem trabalha numa empresa que leva muito a sério a questão de ESG. Pode levantar a mão, por gentileza? Obrigada. Quem trabalha aqui numa empresa que leva muito a sério a questão de jornada dos colaboradores, experiências do colaborador? Pode levantar a mão, por favor? Quem trabalha... Um pouquinho menos agora, né? Quem trabalha numa empresa que olha para a parte de demissão e pensa, não, a gente vai fazer um processo melhor em relação à demissão. Alguém aqui? Algumas pessoas, legal. Quem aqui está começando a pensar sobre o tema de demissão responsável? Um ou outro, lá no fundo, mais pessoas. Por favor, passem no nosso stand depois, tá? A gente gosta bastante de falar sobre jornada do colaborador, experiência do colaborador, ESG. E, às vezes, a gente acaba esquecendo do ponto da jornada do colaborador que gera mais atrito, que é a demissão. Não tem momento na jornada do colaborador que tenha mais atrito, que seja mais atritoso, né? E eu gosto de comparar demissão com fim de relacionamento. Imaginem que você namorou com alguns meses ou alguns anos com alguém. E, assim, o pedido de namoro foi fantástico. Foi na praia, jantar à luz de velas, maravilhoso. O namoro foi maravilhoso também. Iam no cinema, jantavam, enfim. E aí, quando vocês terminam, vocês descobrem que teve traição. Você foi traído ou traída. Ferrou, né? Acabou tudo. Acabou o pedido de namoro maravilhoso. Toda aquela relação que vocês tinham construído já era. Teve alguém que passou no nosso stand e falou, né? É igual fim de casamento. É igual fim de casamento mesmo. E aí, para a gente entender esse momento de ruptura, de fim de relacionamento, a gente faz, entre outras coisas, pesquisa de demissão. E a gente queria ajudar as empresas a entenderem o que passa na cabeça da pessoa demitida. E, para fazer isso, a gente separou a nossa pesquisa em duas grandes partes. O que ela pensa sobre a empresa e o que ela está sentindo. Mas, Lucy, não são a mesma coisa? Não são duas perguntas muito parecidas? Totalmente diferentes. Vou dar um exemplo. A pessoa podia amar o salário e falar assim, nossa, esse salário aqui eu não vou conseguir em outro lugar. E, mesmo assim, quando ela for demitida, ela fica aliviada pela demissão. Ou o contrário, ela podia reclamar do salário dela para a empresa inteira. E, mesmo assim, quando ela for demitida, ela fica desesperada em relação à demissão. A gente mapeou vários sentimentos em relação à demissão, a gente mapeia vários sentimentos em relação à demissão. E o sentimento que mais aparece, primeiro lugar, com 45% das pessoas dizendo que sentem isso, é a insegurança em relação à recolocação. O segundo lugar, o segundo sentimento que mais aparece, é o sentimento de desespero,
preciso me recolocar rápido, com 37%. Ou seja, os 2 primeiros sentimentos, eles não têm muito a ver com a empresa. Eles têm a ver com o futuro. Como que eu vou colocar comida na mesa de novo? Como que eu vou pagar a escola do meu filho? Como que eu vou pagar o plano de saúde da minha filha? E a gente mapeia vários outros sentimentos. 3 tipos diferentes de tristeza. Injustiça. As pessoas se sentem muito injustiçadas quando elas saem da empresa. E até mesmo a surpresa. E o terceiro sentimento que mais aparece é o sentimento de alívio. Aí, sim, dos top 3 sentimentos, né, quem aqui poderia chutar assim, que seria o terceiro lugar? Alívio. Alguém chutaria? Acho que não, né? Pode ser uma surpresa para a maioria das pessoas. 35% das pessoas falaram, 37%, desculpa, falaram que se sentiu aliviados com a demissão. Já estavam pensando em sair da empresa mesmo. E aí tem o sentimento de surpresa também. O sentimento de surpresa, ele fica com 35% no ranking. E tem empresa nossa que o nível de surpresa vai a 76%. 76%. Ou seja, uma bandeira vermelha em relação a quê? Feedback. Né? Então, a gente consegue mapear todos esses sentimentos e entender como que isso conversa com a jornada dos colaboradores. Tá, Lúcia, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Riscos. Riscos trabalhistas e riscos de marca empregadora. Eu poderia trazer N motivos aqui, porque é importante a gente falar sobre demissão responsável, mas acho que riscos trabalhistas e riscos de marca empregadora, as empresas gostam bastante de ouvir, né? E para entender que riscos eram esses, como que funcionavam esses riscos, eu trago uma outra notícia para vocês. Opa! Já trouxe spoiler, né? A gente dividiu esse grupo em pessoas que foram demitidas e passaram pelo nosso apoio de recolocação, nosso acolhimento, e pessoas que foram demitidas e não passaram por nenhum tipo de apoio na recolocação. E aqui a gente tem o seguinte. O risco de marca empregadora, como vocês podem ver aqui, é 36% maior para empresas que não fizeram nada em relação à demissão. Nadinha. E o risco trabalhista é 49% maior para empresas que não fizeram nada em relação à demissão. Às vezes, o processo trabalhista da empresa está batendo lá no teto e ela não sabe por quê. O fim de relacionamento não foi bacana. Né? E outra coisa que a gente mapeia, aqui, é o NPS pós-demissão. Para quem não sabe, NPS é aquela perguntinha matadora. O quanto você recomendaria essa empresa para seus amigos e familiares trabalharem? Acho que vocês já devem ter ouvido bastante essa pergunta. E aí a gente sabe que o NPS de empresas que não fizeram nada em relação à demissão é 74% pior. A gente consegue medir isso e outras coisas com a nossa pesquisa de demissão. E, como eu falei para vocês, eu posso trazer N motivos aqui por que a gente precisa falar sobre demissão. E eu queria trazer um que não tem nada a ver com esses números aqui. Inclusive, esses números aqui são um detalhe só. Né? Eu queria fazer um exercício com vocês. Quem aqui já demitiu alguém? Já deu a notícia? Bastante gente. É angustiante, né? Para a empresa, a demissão ela acaba no momento que acabou a parte burocrática ali. Né? Fez a homologação, acabou o relacionamento ali, ela não lembra mais daquela pessoa. Para a liderança, a demissão ela começa quando ela decide que vai demitir alguém. E aí a angústia da liderança ela vai aumentando até ela chegar no dia D, no dia da demissão. E aí, quando ela demite, não dá um sentimento de, ufa, passou? Dá um sentimento de alívio, aquela angústia vai embora. Tipo, fiz a minha parte, agora deixa eu voltar para o meu escritório. Para a pessoa demitida, não. Para a pessoa demitida, a demissão só começa ali. E não vai embora, a demissão não acaba quando ela pega as coisinhas dela e vai para casa. A demissão só está começando. A demissão ela tem data de início para o ex-colaborador, mas ela não tem data de fim. Porque a demissão só termina
quando ela consegue se recolocar. É verdade ou não é? Se tem alguém aqui que já passou por um período de demissão, sabe que é esse sentimento. Enquanto não se recolocar, ainda estou demitido. Enquanto eu não se recolocar, eu ainda estou pensando sobre a minha demissão. E, às vezes, o trauma da demissão, ele se prolonga até as pessoas se recolocarem. E muita gente se recoloca e depois fica aquele sentimento, será que eu vou ser demitido de novo? É. E aí, para vocês almoçarem, vou deixar com uma última reflexão. Cuidar do processo de demissão é, antes de mais nada, um ato de respeito com o próximo. Obrigada.